Salvação espiritual. Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículo 49. Eis que eu enviarei sobre vós o que o meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade até seres revestidos da força do alto. Depois, levou-os até Betânia e, erguendo as mãos, abençoou-os. Enquanto os abençoava, distanciou-se deles e era elevado até o céu. Eles ficaram prostrados diante dele e depois voltaram a Jerusalém com grande alegria. E estavam continuamente no templo louvando a Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados, a palavra do Senhor hoje, ela vem nos dizer, de Betânia a Jerusalém. Muitos de nós queremos ficar em Jerusalém, ser revestidos da força do alto, ficarmos cheios do Espírito Santo e estarmos todos os dias no templo louvando a Deus. Mas poucos de nós queremos fazer o caminho que Jesus ensinou. Primeiramente, irmos a Betânia. Quando nós vamos estudar sobre Betânia, nós vamos ver que Betânia era uma pequena aldeia situada no Monte das Oliveiras. E todos nós sabemos que o Monte das Oliveiras era o lugar da prensa, lugar do azeite. Então, nós podemos perceber que Jesus levou os seus discípulos até Betânia, para ficarem ali com ele. E quando vamos ver sobre Betânia, Betânia significa casa dos figos, ou casa dos pobres, casa da aflição. Então Jesus levou os seus discípulos para um lugar denominado casa da aflição. Os discípulos estavam totalmente inquietos com a morte de Jesus. Por isso, Jesus, após aparecer para eles ressuscitado, Jesus levou-os a Betânia. Então nós vamos perceber aqui que Jesus conduziu eles até Betânia porque eles estavam aflitos, porque eles eram pobres de coração, ou seja, aguardavam pela promessa de Jesus. Por isso, Betânia significa lugar de amizade, de descanso. Betânia significa refúgio, refúgio de Jesus próximo a Jerusalém, onde Jesus se sentia à vontade, onde Jesus foi acolhido por Marta, Maria e por Lázaro. E Betânia também significa o local onde aconteceu a ressurreição de Lázaro, onde Jesus realizou um dos seus milagres mais famosos, onde aconteceu a unção de Jesus, na casa de Simeão o leproso, onde Maria unge Jesus com perfume caro, era Betânia. Betânia foi o ponto de partida de Jesus para a sua entrada triunfal em Jerusalém. Betânia foi o local de onde Jesus ascendeu ao céu. Então eu quero dizer para você, antes de ir a Jerusalém e ficar cheio do Espírito, nós precisamos passar em Betânia, na casa da aflição, na casa dos pobres de coração, na casa de refúgio, na casa de acolhimento, na casa de amizade com Deus, na casa de reconhecimento de misérias, para daí sim receber a bênção de Jesus. E abençoados por Jesus, nós partimos para Jerusalém. Nós partimos para Jerusalém para continuar sempre no templo, louvando a Deus, cheios do Espírito Santo. Antes de ir a Jerusalém, os discípulos ficaram prostrados diante de Jesus. E depois de ficarem prostrados diante de Jesus, é que eles foram alegres para Jerusalém, com grande alegria. Então, antes de ficarmos cheios do Espírito Santo, é necessário a pobreza de coração, é necessário o reconhecimento da aflição, é necessário a aflição interior, é necessário passar pelo local onde traz para nós a lembrança da ressurreição de Lázaro, fazer memória do local onde Jesus foi ungido por Maria, fazer memória do local, do ponto de partida de Jesus para a sua
entrada triunfal em Jerusalém. Fazer memória de Jesus, do local onde Jesus ascendeu ao céu. Estar ali tendo um encontro vivo com Cristo ressuscitado. Antes de ir para Jerusalém, precisamos descer a Betânia. Precisamos ir ficar com Jesus em Betânia. Precisamos ficar prostrados aos seus pés. Precisamos adorá-lo. Precisamos amá-lo. Precisamos nos refugiar nele. Precisamos fazer a aliança com ele. Precisamos ser amigos deles. Tudo isso em Betânia. Precisamos fazer memória de Cristo em Betânia. Precisamos verdadeiramente nos refugiar em Betânia. Precisamos entregar aos pés de Jesus todas as nossas aflições. Precisamos entregar aos pés de Jesus toda a nossa pobreza, nossa miséria, para que nós possamos, abençoados por Ele, subirmos a Jerusalém com grande alegria e ficarmos cheios do Espírito Santo no templo, constantemente louvando a Deus. Por isso eu convido você hoje, que você possa, antes de subir a Jerusalém, dar uma passadinha em Betânia.